Prontinho. Então vamos lá. Bem-vindos a mais uma aula de Geografia Física. Hoje a gente vai continuar o assunto que a gente já vinha falando, geomorfologia. Pulamos, né, uma aula para a aula conjunta. Quem participou, né, obrigada pela participação. Foi bem legal a aula conjunta. A gente precisa marcar mais aulas como essa. Adoro fazer aula conjunta com a Bruna. Eu sempre aprendo alguma coisa. E a gente está animado aí para fazer mais aulas conjuntas ao longo do ano. Vamos ver se vai rolar. E aí, então, seguindo, a gente começou a falar já há 2 semanas de geomorfologia. Vou passar bem rapidamente, só para lembrar que a gente viu que a geomorfologia tem tudo a ver com as rochas, o jogo de forças, as forças endógenas e as forças exógenas, né? Essa briga entre essas duas forças que vão fazer com que o relevo tenha as formas que ele tem, a paisagem tem a forma que ela tem, né? A gente falou das forças endógenas, que são o tectonismo, as forças tectônicas, as dobras, né? Da crosta, como a crosta se dobra, como ela se eleva e se rebaixa, devido às forças internas que acontecem dentro dela, né? Principalmente o movimento convectivo, que a gente viu lá na aula de geologia geral, né? As forças de dentro da Terra vão fazer com que a crosta se movimente, dando aí estruturas, né, para o nosso relevo. A gente viu alguns exemplos, umas fotos bem bonitas. Falamos de falhas e fraturas, todas as forças internas e as forças externas, que são lá o intemperismo, que pode ser físico, químico ou biológico, a erosão e a sedimentação, né? Falamos dos diversos tipos de erosão, e eu sei que às vezes causa uma confusão entre intemperismo e erosão, parece mais ou menos a mesma coisa, mas o que a gente precisa lembrar é que só tem erosão porque antes teve intemperismo. O intemperismo vai ser o desgaste, né? O tempo desgastando aquele material, que nem quando a gente coloca, sei lá, deixar alguma coisa ao relento por muito tempo, qualquer coisa que a gente tiver, sei lá, um sapato que ficou ao relento, e quando a gente ficou um ano lá jogado no meio do mato, e quando a gente vai mexer, ele está meio desgastado, meio querendo se desmanchar. É isso o intemperismo. O intemperismo vai desgastar e vai fazer as rochas meio que começarem a se desmanchar. A erosão é a força que vai vir e arrastar aquele desgaste, tudo aquilo que ficou frágil ali em cima, tudo aquilo que ficou, aquela camadinha de sujeira que se acumulou por causa do intemperismo, que fragmentou aquilo tudo, a erosão é a força que vai vir e arrastar aquilo tudo. Então, a erosão pode ser por causa dos ventos, né? O vento batendo e arrastando. E também fazendo com que aquilo que já está frágil vá se soltando, né? Soltando cada vez mais. Já está fragilizada pelo intemperismo, a erosão vai fazer com que vai ser o ponto final que vai fazer aquilo soltar. É a força que vai soltar aquele material dali. E aí ela pode acontecer pelos ventos, ou pela água, pelo gelo. E a gente viu algumas formas aí. Opa. Não, poxa, quase que eu removi alguém aqui sem querer, nem sei nem que botão que eu apertei, foi mal aí. Aqui, né, esse videozinho, deixa eu ver se ele vai rolar. A gente vê esse videozinho da erosão, a água batendo ali e carregando o pedaço de rocha, levando o pedaço de rocha embora, fazendo com que ela vai ficando cada vez mais cavocada, né? Então, a erosão vai levar alguma coisa embora. O intemperismo vai só deixar frágil, a erosão vai carregar aquilo embora para fora. A gente viu algumas formas aí de erosão, alguns exemplos, né? O vento batendo ali naquela rocha, trazendo areia que vai bater e raspar ali, e vai levar embora pedaços daquela rocha e dar para ela esses formatos bonitos aí, né? Aqui pelas forças da água, do mar, e aqui pelas forças da água dos rios e da chuva, a força arrastando aquilo ali e levando aquilo ali embora, né? E a sedimentação e deposição, que é a terceira, primeiro vem o intemperismo, deixando aquilo tudo frágil, depois vem a erosão, fazendo com que aquilo seja arrancado dali. E aí depois vem a deposição, tudo que foi arrancado e levado vai ter que parar em algum lugar, em algum momento.
E aí, quando ele se para, a gente fala que ele se deposita, ou que ele sedimentou, ele ficou ali. E aí, é isso que a gente chama de sedimentação ou deposição. Os sedimentos transportados após a erosão se acumula em algum lugar. E aí, aquele embate de forças, né? E aí, finalizou o nosso raciocínio sobre as estruturas e as esculturas. E aí, seguindo, a gente fala um pouco das estruturas do relevo. São 3 principais estruturas, e isso vai ser bem importante para a gente pensar relevo brasileiro mais para o fim da aula. Então, as 3 estruturas do relevo, elas se relacionam mais à geologia. Naquela imagem que eu mandei para vocês para chamar para a aula, seria o que está ali por baixo, estruturando aquele formato, né? Então, são os escudos cristalinos, os cinturões orogênicos e as bacias sedimentares. E uma coisa bem importante sobre elas é que essas estruturas, elas não são coisas que a gente olha e a gente enxerga ela, como a gente enxerga, sei lá, uma montanha, uma chapada, não. A estrutura, ela é muito mais ampla. A gente está inserido nessa estrutura e dificilmente a gente consegue ver o limite dela. Elas são áreas bem grandes da paisagem mesmo. Por exemplo, a gente está aqui na cidade de São Paulo, na bacia sedimentar aí do Alto Tietê e do Paraná. E é uma bacia muito grande, ela vem desde lá da Serra do Mar e vai até o interior, Botucatu, assim e tal. Então é uma área muito grande, né? É uma região mesmo, não é algo que a gente olha na paisagem e vê. E, claro, está por baixo do relevo, então a gente não vai ver elas mesmo. Elas são estruturas. Assim como num prédio, a gente vê as paredes, as janelas, a gente vê as cores que estão pintadas, que é pintado o prédio, mas a gente não vê a estrutura, as vigas de sustentação dele, mesmo as vigas de sustentação que estão para baixo da terra para sustentar ele ali naquele solo, a gente não vê. Elas estão por baixo daquilo, por dentro, né? Então a gente não vê mesmo. As estruturas, então, aí, os crátons, que são os escudos cristalinos, eles são as primeiras, então elas estão por baixo de tudo, sustentando todo mundo. Onde tiver rebaixamento ali, por causa de intemperismo e erosão, e se juntou um monte de sedimento ali, e deu origem ao longo do tempo, de milhares de anos, a rochas sedimentares, a gente vai ter a bacia sedimentar. É uma área em formato de uma bacia mesmo, né? Então, rebaixada, que foi totalmente preenchida por sedimentos. Por isso, bacia sedimentar. Né? Esses sedimentos hoje são rochas sedimentares, são solos e tudo isso. E aí, a gente tem os dobramentos modernos, que são essa área onde a crosta se dobrou por forças tectônicas, né? Principalmente, isso acontece em limites de placas. A gente tem os dobramentos modernos mais famosos aí, que a gente encontra no nosso planeta, são a Cordilheira dos Andes, os Himalaias e outras cadeias de montanhas que a gente tem por aí, como os Montes Urais na Europa, as Montanhas Rochosas na América do Norte, e os Alpes também, na Suíça. Então, a gente tem essas montanhas altas que a gente chama de dobramentos modernos. E que a gente chama também, eu não sei se esse nome está aqui no outro slide. Filho, por que você não quer ir? Cinturões orogênicos também. Aqui ele está como cinturões orogênicos, que são os dobramentos modernos. Mesma coisa, tá? Cinturão orogênico e dobramento moderno. Dobramento porque é uma dobra. E a gente chama de cinturão orogênico porque geralmente é uma cadeia de montanhas. Então é como se fosse um cinturão mesmo, né? Forma uma cadeia. Orogênicos porque são formados pelaquela força tectônica lá atrás que a gente viu que se chama orogênese. Beleza? Então essas são as estruturas do relevo. E aí por cima das estruturas do relevo, a gente vai ter as formas do relevo, que elas são resultado dessa esculturação dessas estruturas ao longo do tempo. E as formas do relevo, sim, a gente consegue olhar para a paisagem e enxergar elas. Às vezes são muito grandes também, então a gente tem que estar de muito longe para enxergar, ou às vezes são formas em menor escala.
é um pouco mais técnico isso, mas tem até a forma de você analisar que forma de relevo que a gente tem em cada lugar, por exemplo, ela vai variar, a forma que a gente vai encontrar vai variar de acordo com a escala de observação que a gente está vendo. Lembram da escala lá da cartografia? Né? A gente vê uma escala de maior detalhe, né? Escalas grandes, a gente vê mais detalhes, e claro que a gente vai ver coisas diferentes do que se a gente vê numa escala pequena, que é uma escala de menor detalhe, né? A gente dá mais um ou menos um, conforme a escala de observação, qual é o tamanho da área que eu estou observando naquele mapa, eu vou encontrar diferentes formas de relevo, beleza? E aí vamos lá então para elas, quais são as formas de relevo, e essa agora a aula vai começar a ficar interessante. Vamos lá. Elas estão dispostas sobre as estruturas e resultam do embate entre as forças internas e forças externas. As principais formas de relevo, então, a gente tem planaltos, planícies e depressões. Essas são os grandes três tipos de formas de relevo. E vocês com certeza já ouviram falar delas, já viram isso em algum lugar. Planalto, planície e depressão. O que são? Os planaltos são essas áreas aplanadas, por isso planalto, onde predominam processos de desgaste. E geralmente elas são mais altas que seu entorno, então planalto, certo? O que é esses processos de desgaste? Lembra que a gente estava vendo erosão agora há pouco? Então, aí a gente viu que a erosão vai tirar todo o que está solto, o que está frágil ali, arrancada ali, e depois isso tudo que foi retirado pela erosão vai se depositar em algum lugar. Então, na Planalto vai predominar esse processo de retirada, vai predominar esse processo de erosão. Vamos lá, planícies. Planícies também são áreas planas, tem esse plano aí no nome, mas onde predominam processos de deposição. Então, geralmente, o que saiu da onde foi arrancado nos planaltos vai ter que parar em algum lugar. E aonde ele vai parar? Nas planícies, em geral. Também nas depressões e tal, mas nas planícies, a diferença entre planalto e planície, a principal diferença é que num a gente tem retirada de coisa e no outro a gente tem acúmulo de coisa. Tá? De solo, de pedaço de rocha, de areia, de tudo isso que foi retirado ali das rochas, ou retirado de algum, não necessariamente de um planalto, mas foi retirado de algum lugar, né? Então, planaltos, planos um pouco mais altos que o seu entorno, e onde tem essa retirada de coisas, e planícies, elas também são planas, tem esse acúmulo de material, e elas são associadas, em geral, a rios ou oceanos. Em geral, não, elas são sempre associadas a alguma coisa com água. A rios ou mares, né? Elas são formadas, portanto, pelo acúmulo de sedimentos fluviais ou marinhos. Pode ser a água trazendo aquele material, ou a água do rio, né? A água no geral, trazendo aquele material que vai acumular ali, seja o rio trazendo, seja o mar trazendo. E aí, imaginem o seguinte, a superfície da água, ela é sempre plana, né? Por mais que a gente pegue um copo d'água e vire, a água vai estar sempre plana ali em cima, certo? Imagina aquela água vindo, trazendo um monte de areia, um monte de argila, de terra, um monte de sedimento boiando naquela água. O rio ou o mar vem e enche, trazendo um monte de sujeira, rebaixa a água, depois, né, de um tempo a água rebaixa e vai embora. Tudo aquilo que estava ali vai ficar ali, né? A gente vê isso, sei lá, na praia de manhã, por exemplo. O mar tá cheio de folha, galho, não sei o quê. Ele vem, a onda vem, deixa as coisas e a água vai embora e acumula aquele monte de coisa ali, né? Isso, ao longo do tempo, vai fazendo com que a gente tenha essa camada de coisas planas, e é assim que se formam as planícies, né? Vai ficar uma camada plana ali, porque ela vem acompanhando a água, então é plano e cheio de coisa que foi trazida pela água, é assim que se formam as planícies. Beleza? Mas a gente já vai ver umas imagens, acho que vai ficar mais claro. Bom, depressões. As depressões são mais baixas que o seu entorno no geral, mais baixas até do que as planícies, se elas estiverem numa planície, né? E originadas de longos períodos de desgaste, né?
aquela rocha, aquela estrutura foi sendo desgastada, até que gerou uma parte bem rebaixada, é o que a gente chama de depressão, né? A gente fala que o relevo está deprimido, não é porque ele está triste, mas é porque ele está para baixo, né? E eu acho que é isso, a gente fica para baixo, né? Mesmo. O relevo também fica para baixo e é o relevo deprimido. E aí, elas podem ser relativas ou absolutas, já vou mostrar para vocês a diferença. E aí, duas formas que eu acho que é legal, porque elas se destacam um pouco aí nos planaltos, planícies e depressões, que são as elevações, né? Coisas elevadas, que não são planas, né? Então, a gente chama de elevações em geral. Elas podem ser formadas por processos tectônicos ou por erosão do seu entorno, e aí sobrou um negócio ali, todo o entorno foi erodido e foi elevado, mas aquela estrutura era um pouco mais firme, então ela sobrou. Então, ficou elevado ali no meio da planície, no meio do planalto e tal. São elas as montanhas, as cordilheiras, né, que são um acúmulo de montanhas. A gente fala que cordilheira é o substantivo coletivo de montanha, então um monte de montanha junta é uma cordilheira. As serras, os morros, as colinas e etc. E os vales, que eles também podem ser entendidos como uma depressão, porque eles se situam entre duas áreas elevadas, mas eles estão associados ao rio. É o rio passando ali que foi cavando, 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 e fez com isso com que a água esteja passando lá embaixo e que sobraram duas áreas altas, uma de cada lado do rio. Exemplo, e aí principalmente para quem é ou circula na cidade de São Paulo, o Vale do Anhangabaú, né? Se vocês verem o Vale do Anhangabaú, ele tá ali, uma área, aquela praçona, né? Tanto para um lado quanto para o outro, que você olhar, você vai subir. Se você for em direção à República ou se você for em direção à Sé, você vai subir para um lado e para o outro. É uma área ali rebaixada. E, para quem não sabe, tem um rio que passa ali embaixo. É um rio que está canalizado. Debaixo da praça tem um túnel, debaixo do túnel tem um rio, né? E é um rio que vai desaguar lá no rio Tamanduateí, mas tem nome de vale porque é um vale que foi esculpido pela força desse rio ao longo de milhares de anos aí, beleza? Alguma dúvida até agora? Eu vou mostrando fotinhos para vocês. Então, os planaltos, olha que lindos, né? Eu acho muito bonita essa forma de paisagem, principalmente quando a gente consegue ver, né? Aonde ela começa, aonde ela termina, porque muitas vezes a gente está em cima do planalto e não vê o fim, né? Mas quando a gente consegue ver os limites, é muito bonito, né? Então, os planaltos, áreas aplainadas, onde predominam processos de desgaste, e mais altos que o seu entorno, né? E olha o que eu disse. Tá vendo essa subida aqui, esse monte de coisa nesse planalto dessa foto de baixo? Provavelmente isso aqui tudo é sedimento que veio lá de cima. Veio trazido pelo vento, pela força da água da chuva ou pelos rios e foi acumulando tudo ali embaixo, caindo por gravidade, foi acumulando tudo ali embaixo, então erodiu daqui de cima, acumulou aqui embaixo, beleza? Então, esses são os planaltos. As planícies, que elas são bastante planas, rebaixadas, e estão associadas aí a rios ou a mares e tal. Então, a gente tem aqui, essa foto aqui de baixo, é a planície de um rio, olha o riozinho aqui, e olha como é tudo plano aqui do lado, né? Essa área aqui a gente chama também às vezes de várzea. Várzea do rio vai ser essa área mais plana aí na beira do rio. E não sei se vocês já ouviram falar, talvez principalmente os meninos que curtem futebol, mas de futebol de várzea, né? Muitos times aqui da cidade de São Paulo, não sei se muitos times, mas sei lá, pelo menos o Corinthians eu acho que começou assim, isso eu sei porque eu sou corintiana, começou ali com o futebol de várzea, que eram as peladas que rolavam ali na beira do rio Tietê, principalmente, né? O Corinthians fica ali, perto do rio Tietê. Então, aproveita-se essa área plana, porque é uma área naturalmente plana, feita aí pela força do rio, para fazer um campo de futebol. Perfeito, né? E aqui, essa outra foto aqui da direita é a planície do Pantanal. Então,
Ah, qual a aula anterior que vocês comentaram sobre isso? Ah, de atualidades? A aula de hoje? Que legal. Ah, que bacana aí, tá vendo? Olha, a gente tá em sintonia aí, né? Legal. Sobre os times, legal. Então, pois é. Futebol tem tudo a ver com geografia também, né? Às vezes a gente acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem. E aqui, essa outra foto aqui da direita, ela é a planície do Pantanal. O Pantanal brasileiro, ele é uma grande planície, por isso que acumula tanta água e vira um pântano, né? Um pantanal. Porque ele é bastante plano o suficiente para acumular água. E ele é plano assim pela ação do rio Paraguai. Acho que é isso, Paraguai que passa ali. E aqui, essa é uma foto, uma imagem, né, do Google Earth. Quando a gente o Google Earth, não sei se vocês sabem, a gente vê as coisas de cima, né, por imagem de satélite, e no computador, eu não sei se no celular dá para fazer isso, a gente consegue baixar para como se a gente estivesse vendo as coisas meio de lado, assim, né? E essa daqui é a nossa planície costeira do litoral de São Paulo, né? A gente está aqui em São Paulo, a gente vai para a praia, a gente desce a serra, né? Essa é a serra. Olha como parece um degrauzão, né? Olhando assim de longe. Então aqui seria, eu acho que aqui é a cidade de Praia Grande. É isso mesmo, Praia Grande aqui. E toda essa área bastante plana antes de chegar na serra onde a gente tem essa subida, né? E ali em cima no seria o Planalto onde está a cidade de São Paulo, a região metropolitana toda. Então, essa área bastante plana lá embaixo, no litoral, uma planície costeira, né? Uma planície que está na costa aí do país, né? No estado de São Paulo, aqui no caso. E ela é bastante plana por ação de, provavelmente, do mar ao longo de milhões de anos e tal. Há indícios, né, estudos que indicam que o mar já esteve muito mais alto do que está hoje, ou muito mais baixo também do que já está hoje, né? E essa ação toda vai deixando essa área plana ao longo de milhões e milhões de anos, né? Também resultado aí da separação entre os continentes, da separação da Pangeia e da Gondwana, né? África e América do Sul se separando, enfim. Essas são as planícies, bastante planas e relacionadas aí a alguma coisa com água. E as depressões? As depressões são essas áreas mais baixas que seu entorno. E olha, aqui a gente tem, olha, uma série de planaltos e uma área rebaixada entre eles. Então a gente tem uma depressão, né? Planalto e a depressão aqui. Então, uma área mais rebaixada que o seu entorno. E elas podem ser relativas ou absolutas, e isso tem relação com o nível do mar. Se é uma depressão que ela é mais rebaixada que o seu entorno, mas o fundo dela ainda está acima do nível do mar, a gente fala que ela é uma depressão relativa. Mas se o fundo dela está abaixo do nível do mar, a gente chama de depressão absoluta. A gente tem poucos exemplos assim significativos de depressões absolutas no planeta. Eu acho que o mais emblemático é o Mar Morto, que, né, ele é preenchido por água e água salgada, mas ele não está realmente ligado a nenhum oceano e ele está numa área bem profunda e o fundo dele ali estaria abaixo do nível do mar. Então a gente chama de depressão absoluta, beleza? E o que mais? As elevações, né? Montanhas, cordilheiras, serras, morros. Olha essa foto que bonita, parece até uma pintura, né? Essa aqui de baixo. Montanhas, eu não me lembro agora aonde que é essa. Não me lembro. Pela paisagem aqui, deve ser os Andes. Enfim. Montanhas, então, cordilheiras, aqui no caso, uma série de montanhas todas juntas, né? E aqui, essa foto aqui, de cima, ela é os famosos mares de morros que a gente tem aqui predominando na região sudeste do Brasil. A gente vai ver um pouco mais para frente isso quando a gente for falar de domínios morfoclimáticos,
mas ao longo de todo o sudeste brasileiro a gente tem essa carinha aí na paisagem. A gente chama de mares de morros, que são vários morrinhos um do lado do outro, e eles parecem como se fossem formando ondas, né? A superfície do mar ali. Por isso, mar de morros, são um morro do lado do outro, né? É lindo, lindo, lindo de ver. E são elevações, né? São esses topos todos arredondados e que provavelmente o que causou esse formato deles foi justamente a erosão aí ao longo de milhões de anos que desgastou mais um lado do que outro, né? E deu essa carinha aí toda ondulada para esse relevo. É bem bonito mesmo. E os vales, como eu falei para vocês, que eles podem ser interpretados como uma depressão, que vão ser uma área um pouco mais rebaixada aí que os seus lados, e que ela é mais rebaixada porque ela foi cavada ao longo do tempo pela ação dos rios, né? Até são rios bem pequenininhos, olha só, esse rio nem dá para ver ele direito, bem fininho aqui, fazendo as curvinhas, né? E é um vale, né? A gente tem uma área mais elevada de um lado e do outro, e essa área mais rebaixada aí no meio onde passa um rio. Aqui a mesma coisa, beleza? E aí, várias imagens agora para vocês verem aí as coisas tudo junto, né? Tudo desenho assim. Então, as formas de relevo aí, a montanha, o planalto, a planície. E esse também é um planalto, mas vejam, esse está muito mais alto do que esse. Mas esse também é um planalto porque aqui no entorno dele, imediato, ele está mais alto. Ele está mais alto do que essa planície aqui embaixo, do que esse vale. Então, e ele está relativamente plano, é um planalto, independente da altitude em relação ao nível do mar. Se ele está mais alto do que quem está ali diretamente em volta dele, a gente chama de planalto. A planície, que é plana e é uma acumulação de sedimentos aí trazido pelas águas, vale, cordilheira, olha, um monte de montanha junto. E aqui tem também essa palavra que é a vertente, né? O que é a vertente? A vertente é a subida do morro. Subida ou descida, né? Dependendo de onde você está. Se você está embaixo, é a subida. Se você está em cima, é a descida. A vertente chama assim porque é por onde as águas vertem, né? Tá vendo? Olha, em geografia a gente aprende um monte de palavra bonita. Quem quer fazer poema aí, aula de geografia física super ajuda a aprender um monte de coisas bonitas sobre a paisagem, né? Então, a vertente é por onde as águas vertem. É justamente esse plano inclinado aí da montanha, do morro e tal, por onde a água vai escorrer. É isso, basicamente é isso, né? A gente está falando de uma palavra bonita, né? As águas vertem para explicar que é só onde a água escorre mesmo, né? É por onde a água vai escorrer, beleza? E aí outros exemplos, né? De novo, montanha, planície, a colina, né? O morrinho ali arredondado, é o que a gente chama. Então, usar palavras na redação, palavras bonitas que parecem super chiques, né? Bom, a colina, a serra. Qual que é a diferença entre montanha e serra, né? E aí, mais por curiosidade mesmo. A montanha, ela é um corpo único. É que nem a gente tem essas montanhas que a gente vê em desenho, em filme, Pique Senhor dos Anéis, assim e tal, que nem essa aqui mesmo. A gente tem um corpo único, mais ou menos simétrico, né? A gente tem ela subindo de um lado, subindo do outro, mais ou menos o mesmo esforço que você vai ter para subir de um lado. Ah, já falo também. A Amanda perguntando entre montanha e cordilheira, já falo. Então, a montanha ela é mais ou menos simétrica e ela é um corpinho único ali, assim. A serra, por sua vez, ela não uma coisa única, ela é comprida, né? Então, ela é comprida assim mesmo, um bloco único, digamos assim, uma coisa única, mas em vez de ser um pontual, ela é linear, digamos assim, entende? Em vez dela ser um negócio ali na paisagem, ela vai ao longo da paisagem, então ela é mais comprida. E a principal diferença é que a serra, ela tem um lado dela que você vai subir andando numa boa e o outro lado que você vai ter que praticamente escalar, né? Ela é bem desproporcional nesse sentido. Um lado dela é bem íngreme, enquanto o outro é mais suave.
A Serra do Maraí, aqui no estado de São Paulo, e ela vai até o Rio de Janeiro, Paraná e tal, que a gente desce para a gente ir para a praia, né? A gente já está subindo a serra, a gente sobe a serra, enquanto a gente está ali em São Bernardo, sei lá, tal, indo para a praia, e depois a gente desce de uma vez, né? Mas existe uma subida suave e depois uma queda abrupta. Então é isso que vai fazer a diferença entre a montanha e a serra, a principal diferença. E a cordilheira, na verdade, ela é um monte de montanha uma do lado da outra, né? Acho que essa imagem dá para ver melhor. A gente tem aqui, ó, uma montanha sozinha. Quando é um corpo sozinho, a gente chama de montanha. Agora, quando tem uma montanha do lado de outra montanha, do lado de outra, do lado de outra, do lado de outra, e tudo junto acumulado ali, é o que a gente chama de cordilheira. É o caso da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira dos Himalaias. É um monte de montanha, tudo junto, e dependendo do caso, você mal sabe onde começa uma, onde termina a outra, mas você consegue ver que ela tem vários picos, né? Então, a gente tem aí a cordilheira, um monte de montanha acumulada. Por isso que eu disse, né? Eu lembro de aprender lá na aula de português no primário sobre substantivos coletivos, de que cordilheira era o substantivo coletivo de montanha, são várias montanhas juntas e é basicamente isso mesmo. Beleza? Aí aqui na imagem a gente também tem a depressão, um buraco aqui nessa imagem, né? Planalto, enfim. Aqui, outro exemplo. Aqui, ó, escarpa. Escarpa é o nome que a gente dá para essa vertente que é muito íngreme, que tem nas serras, né? Essa parte da serra que é muito íngreme a gente chama de escarpa também, tá bom? Por isso que tá esse nome aqui, escarpa. Então, planalto, a planície, tem um vale aqui, ó, né? Que passa água ali, mas não chegou a deixar tudo plano, então é só um vale, não uma planície. Uma depressão relativa ali, uma área rebaixada. Mais um, né? Vale, os morros, ó. A cordilheira, aqui tá serra ou cordilheira, né? Cara que não se decidiu se era uma serra ou se era uma cordilheira. Mas o acúmulo de montanhas aqui, né? A serra seria como se fosse uma montanha só que feia. Não, as serras são muito bonitas, mentira. Eu adoro uma serra, acho elas muito bonitas. Planalto, a planície e aqui uma ilha, né? Que também é uma forma de relevo, por que não, né? A ilha é uma elevação ali no meio da água, uma parte ali no meio da água que se destacou ali e ficou para fora da superfície, é uma ilha. O vale também é uma depressão? Então, teoricamente, sim. Dá para a gente considerar que o vale seria uma depressão justamente porque ele é rebaixado em torno de duas partes mais altas ali nas laterais dele, né? Ele vai... seria uma depressão comprida, porque ele vai acompanhando o rio, e o rio é uma linha, né? Na paisagem. Então, sim, é uma depressão, justamente porque ele está rebaixado aí no seu entorno, que nem nessa imagem aqui, né? O vale aqui, que também a gente pode considerar ele que ele é uma depressão, uma área deprimida do relevo, rebaixada. Mais um bloco de diagrama. A cordilheira, olha, um monte de montanha junto, e aqui uma montanha sozinha, isolada, né? Vai ser montanha, 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 cordilheira, né? Sim, já tá a diferença do morro. O planalto, que tá um pouco mais alto aí que o seu entorno, a planície, enfim. Deixa eu ver se tem outra imagem aqui. Não. Então, o morro, qual que é a diferença do morro? O morro, ele não é algo suficiente para ser uma montanha. As montanhas, em geral, a gente fala que elas são origem dos dobramentos do relevo, dos cinturões orogênicos. Lembra que a gente acabou de ver? Né? A crosta se dobrou e fez com que alguma coisa se elevasse, e geralmente as montanhas, e principalmente onde a gente tem cordilheira, são resultado disso, né? Então as montanhas elas são altas, os morros é tipo assim, não é tão alta assim pra gente chamar de montanha, então vamos chamar de morro, né? E aí tem gente que tem outras denominações, tipo, o morro é uma coisa alta, mas não tão alta quanto uma montanha. E tem o morrote, que é ainda mais baixo que o morro. E a colina, na verdade, ela é mais suave e ela é mais baixa ainda. Entende? Então, são várias denominaçõezinhas assim. Mas a diferença é principalmente isso.
a montanha vai ser uma coisa que se destaca, ela é realmente alta e ela realmente tem poder suficiente de afetar outras dinâmicas da paisagem, por exemplo, clima, né? A montanha vai barrar a chegada de nuvens, ela é autossuficiente para conseguir fazer isso, né? Para desviar o fluxo de nuvens, como por exemplo é o que acontece, não é uma montanha, mas o que a gente chama de Planalto do Borborema, no Nordeste, que impede que a umidade do mar chegue para um sertão, e é por isso que o sertão do Nordeste é seco, né? O sertão do Nordeste é uma depressão, a depressão sertaneja, já vamos falar um pouco disso mais para frente, e porque tem um morro ali, na verdade, um planalto, que impede, que é autossuficiente para impedir que a umidade do ar chegue ali, né? Então, as montanhas, elas têm essa capacidade. Os morros também, mas depende do contexto também, de quão alto ele está no seu entorno. Mas geralmente a gente chama de morro algo que não tem tanto destaque assim quanto uma montanha. É só uma denominação para uma montanha sem graça, digamos que seria mais ou menos isso. Bom, é mais ou menos isso. As montanhas são mais bonitonas, né, fortonas, imponentes, do que os morros. É como se fosse, sei lá. Ah, não consigo pensar em nenhum exemplo besta para falar disso agora. Vou achar um meme sobre isso e mando para vocês. É isso. E aí, o relevo litorâneo, que também é bem importante a gente falar, porque debaixo do mar também tem relevo, né? E nas praias vai ter alguma influência desse relevo litorâneo. E aí, o que a gente pode. O que eu trouxe de exemplo mais emblemático, assim, que serve bastante para gente, de relevo litorâneo, primeiro, a dorsal mesoatlântica. O que é a dorsal mesoatlântica? Chama de dorsal porque ela é como se fosse uma espinha dorsal mesmo que vai atravessar todo o planeta, olha só. E ela é mesoatlântica porque ela está no meio do Oceano Atlântico. Então, é uma cadeia de montanhas que a gente tem no meio do Oceano Atlântico, mas ela está abaixo do nível do mar. De vez em quando a gente tem uma montanha um pouquinho mais alta aí que desponta no formato de ilhas, no meio do Oceano Atlântico, tá? Mas ilhas pequenas. Mas é uma cadeia de montanhas debaixo do mar mesmo. E por que que ela existe ali? Porque aqui no meio do Oceano Atlântico, não sei se vocês se lembram, mas a gente tem uma área de separação de placas tectônicas, um limite divergente de placas. Uma placa indo para um lado, uma placa indo para o outro, né? Foi, inclusive, é, tem relação, inclusive, com a divisão da Pangeia e tal. E conforme essas placas vão se separando, elas vão abrindo espaço para aquele magma que está ali debaixo da crosta e subindo e se solidificando e dando origem a novas rochas. É uma área de formação de rochas. E essas rochas vão se acumulando e foram formando essa montanha. Pode ser que daqui milhões de anos a gente realmente tenha uma grande cadeia de montanhas, se o nível do mar rebaixar, se essas rochas continuarem se formando, e a gente vai ter uma cadeia de montanhas dividindo aí o oceano. Pode ser, daqui milhões de anos, só Deus sabe o que vai acontecer, mas a gente tem essa grande cadeia de montanhas aí no fundo do Oceano Atlântico. Não atrapalha em nada, não atrapalha a navegação, não atrapalha praticamente nada, mas existe. E a plataforma continental da América do Sul. Como o nosso litoral brasileiro todo aqui, né? Toda essa borda leste da América do Sul está no meio de uma placa tectônica, então a gente não tem um limite onde o mar é tão profundo ali, né? Observe. A gente tem aqui, ó, o que a gente chama de plataforma continental. Vocês estão vendo? Como se fosse uma continuação do continente, só que está debaixo d'água, né? Então é uma área que é mais rebaixada, né? Foi entrando ali para dentro do mar, conforme o nível do mar subiu, né? No caso aqui subiu, foi coberta por água, né? E aí a gente tem uma área rasa de mar, relativamente raso para a gente, né? Que é miudinho, bem fundo, mas uma área de mar relativamente rasa, que segue aí por alguns quilômetros em direção ao oceano, né?
E aí, com isso, a gente tem, e claro, tem outros fatores, como as correntes marítimas e tal, mas a gente tem os nossos mares rasos e quentes, bons para pesca, bons para encontrar petróleo, por exemplo. Isso se deve a essa plataforma continental que faz com que seja, no caso do petróleo, relativamente raso de cavar ali, do que se fosse aqui do outro lado, por exemplo, da América do Sul, na costa oeste, em que a gente tem um limite de placas e que, em vez da gente ter essa área de mar raso, a gente tem uma caída abrupta, né? Então, o mar é muito mais profundo, bem mais perto do continente aqui, né? Melhor reformulando. O mar fica mais profundo, mais rápido aqui na costa oeste do que aqui na costa leste, né? Isso é a plataforma continental. Então, esse é o relevo submarino aí, e ele é importante para a gente perto de onde a gente está, claro, né? A gente, digo, seres humanos como um todo. Então, o mar pode ser mais profundo ou mais raso, dependendo aí da estrutura dele ali no fundo. No caso aqui, ele é mais raso porque a gente tem essa plataforma continental, como tem aqui também no Caribe, né? Aqui está mostrando só o América do Sul. Mas dá para ver aqui nesse mapa também, né? Ó, que tem uma parte mais elevada, se fosse um planalto do fundo do mar, e desce de repente de uma vez. Mas acho que tem um outro slide que mostra isso também. As ilhas, então, como é que se formam as ilhas no fundo do mar? As ilhas são divididas em dois tipos, são as ilhas continentais e as ilhas oceânicas. O que isso quer dizer? Toda ilha não é oceânica, professora? As ilhas não estão no oceano? Sim, mas a estrutura delas pode ser de crosta continental ou de crosta oceânica, né? A gente viu isso lá em geologia, que a gente tem esses dois tipos de crosta, uma é mais densa do que a outra e tal. E aí, conforme a estrutura geológica daquela ilha é mais parecida com o continente, a gente vai chamar essa ilha de ilha continental. Ou se ela é mais parecida com o fundo oceânico, a gente vai chamar ela de ilha oceânica. E esse lance do nível do mar subir e descer ao longo de milhões de anos fez com que, às vezes, algumas montanhas que tinham ali perto da praia, conforme o nível do mar subiu, aquela montanha ficou isolada e deu origem a uma ilha, né? Um exemplo bem legal disso, e vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar, é a Ilha das Cobras, que tem também no litoral do estado de São Paulo, acho que fica em Itanhaém, que é uma ilha que só tem cobra lá naquela ilha. Um monte de jararaca. Jararaca ilhoa, eles chamam, porque elas são dessa ilha. Só mora jararaca nessa ilha. Deve ser um lugar que, sei lá, não tenho a menor vontade de conhecer. E como é que essas jararacas chegaram lá? Elas foram nadando? Um dia falou assim, uma família de jararaca falou, ai, vamos dar um rolê na praia, e se perderam e acabaram naufragando e foram parar naquela ilha, e foram Adão e Eva daquela ilha, se reproduziram, e agora a ilha está cheia de jararaca por causa de duas jararacas que resolveram passear de barco? Não, na verdade elas chegaram lá porque um dia o nível do mar foi mais baixo do que é hoje e havia uma conexão entre aquela, onde hoje é aquela ilha, que na época devia ser uma montanha, né? Na época, tipo, antes de existir a gente aqui nessa terra e tal. E elas andavam, viam naquela área toda ali, inclusive ali naquela montanha, né? E conforme o nível do mar subiu, elas ficaram isoladas, né? Do restante do continente e povoaram aquela ilha ali só com jararacas que comem pássaros que pousam lá de vez em quando. Então é isso. E eu acho que isso é um exemplo bem legal para a gente pensar dessas mudanças mesmo que o planeta Terra passa ao longo de milhões de anos e o que é uma ilha continental. É uma ilha que um dia fez parte do continente. Aquela área ali um dia fez parte do continente. Se o nível do mar baixasse bastante, daria para a gente ir andando até lá. Seria tipo isso. E já as ilhas oceânicas, elas são ou lá os picos da dorsal mesoatlântica, tem outro dorsal também no Oceano Pacífico, as formações vulcânicas, né? E as formações coralíneas. O que são as formações coralíneas? É quando um monte de coral se acumula
a ponto de formar uma ilha. Então, ela é uma ilha de origem orgânica, ela não é tão rocha, ela é mais material orgânico que formou aquela ilha. Isso existe, elas são bem bonitas. Eu coloquei foto? Eu não coloquei foto, mas eu vou buscar depois para vocês. Bom, e aqui essa imagem é para mostrar como é que se forma as ilhas vulcânicas e os arquipélagos de ilhas vulcânicas. O que é o arquipélago? O arquipélago é um conjunto de ilhas, um monte de ilhas juntas dá origem a um arquipélago. O Japão é um arquipélago e a maioria das ilhas do Japão, se não todas, elas têm essa origem oceânica, né? Tem bastante vulcão ali no Japão e tal, bastante terremoto também. Enfim, então a gente tem um ponto quente, um buraco, uma rachadura lá na crosta, que vai fazer com que o magma suba e vá se solidificando e vai dando origem a esses vulcõezinhos, né? Conforme a crosta se movimenta no manto, né, sobre o manto, pode ser que esse ponto quente vá mudando de lugar e vai dando origem a outra acumulaçãozinha de rochas, que vai dar origem a outro vulcão, e outro, né? E assim a gente tem um monte de ilha vulcânica uma do lado da outra. É o que acontece no Havaí, por exemplo, e outras ilhas polinésias ali na Oceania e tal. A gente tem um acúmulo de ilhas, Japão também, que foram se formando ao longo de milhões de anos dessa forma, né? Uma ilha, e depois de um tempo do lado surgiu outra. E eu coloquei um vídeo lindo para vocês, com uma musiquinha muito fofa, que se chama I Love You. Coloquei na última aula, penúltima. Vou colocar o vídeo no material dessa aula também, lá no Classroom, para vocês verem como é que se forma um vulcão. É claro, o vídeo é todo bonitinho, né? Mas dá para a gente ter uma ideia de como que se forma uma ilha vulcânica do lado da outra e tal. A Alice está perguntando, aquele local que o mar se abre no Recife? Ah, eu já ouvi falar disso. Que forma como se fosse um caminho, né? E dá para ir andando até o meio do mar? É esse, né, Alissa? Eu vi um vídeo sobre isso. Não tem muito tempo, inclusive. Vou ver se eu acho. Para quem não viu, eu mando para vocês lá no grupo. Na verdade, ali o que acontece? É a diferença da maré. A maré sobe e desce. Eu estou falando de nível do mar, mas o nível do mar ao longo de milhões de anos. Mas todo dia a gente tem subida e descida da maré. É quando a maré sobe e desce alguns metros ou alguns centímetros e tal. E nesse caso, a gente tem ali uma área com um acúmulo de areia, que geralmente a gente chama de barra, é quando um rio ou o mar acumula um monte de areia num lugar só e forma como se fosse, sei lá, uma lombada de areia ali no meio da água. E aí, conforme a maré abaixa, a gente está na maré baixa, isso acontece em determinados horários do dia, assim, inclusive no vídeo eles falam, todo dia, tal hora, tal, porque essa elevação da maré acontece todos os dias e mais ou menos em horários específicos. Quem pesca manja bastante disso, inclusive. E aí, conforme a maré baixa em determinado momento do dia, aquela barra fica ali para fora, né? Ela fica evidente, e é por isso que dá essa sensação de que o mar abriu e dá para o pessoal ir andando lá. Quando eu vi esse vídeo, eu fiquei pensando, mano, e se a maré sobe, esse pessoal fica lá no meio do oceano, né? Dá um medo. Mas acho que o pessoal ali da região deve entender um pouco que horas, não vai baixar a maré agora, é difícil isso acontecer e tal. Inclusive, tem uma praia aqui no estado de São Paulo, no Guarujá, a Prainha Branca. Você pega uma trilha para chegar nessa prainha e tal, e que ela tem uma ilhazinha, e determinado horário do dia dá para você ir andando até aquela ilha, e depois a maré sobe e você não consegue mais atravessar andando, só nadando mesmo. É bem interessante, mas é isso, essa diferença de maré. Que tem a ver com a Lua também, a gravidade que a Lua exerce, enfim, é bem interessante isso também. Beleza? Então, arquipélagos é assim que eles se formam. E quais que são as principais ilhas e arquipélagos do Brasil? Esses são os principais, claro que a gente tem um monte de ilhas, já ia falar um palavrão aqui, um monte de ilhazinha ao longo da costa do Brasil inteira, mas a gente tem algumas ilhas principais, né? E aí, os principais arquipélagos são esse, o arquipélago de Abrolhos, na Bahia, que... Ai,
Cadê ele? Não tá aqui nessa imagem. Mas ele é bem importante, inclusive, para preservação, tem um grande interesse de preservação ambiental desse arquipélago. O arquipélago de Fernando de Noronha, que todo mundo já ouviu falar, né? Do tal do Noronha. Arquipélago de Fernando de Noronha, no Rio Grande do Norte. A gente tem as ilhas de Trindade e Martim Vaz. Olha como elas estão longe, né? Da costa. Mas elas ainda têm evidências de rochas do tipo oceânico. Se Ilha Comprida é uma ilha? Sim, Ilha Comprida é uma ilha. Ilha Comprida, eu confundo Ilha Comprida com outra cidade. Mas Ilha Comprida está falando do litoral de São Paulo, né? Perto de Peruíbe, lá, essa Ilha Comprida? Eu tô confundindo. Ah, essa mesmo. Sim, inclusive se a gente pegar imagem de satélite e ver, a gente vê que ela é um pedaço de terra que foi separado do continente porque um rio passa ali, né? Um rio bem grande, acho que é o Rio Ribeira de Guapa, se não me engano. Então, ela é considerada uma ilha porque ela está separada do continente. Então, é uma ilha. Assim como Florianópolis é uma ilha também. Florianópolis, a capital de Santa Catarina, é uma ilha, é um pedaço maciço, né? Um pedaço de terra que está separado do continente, você tem que atravessar uma ponte para chegar lá. Ilha Bela, aí aqui no litoral de São Paulo também. Ah, elas estão aqui, né? Vitória, no Espírito Santo, também é uma ilha, né? Então, Florianópolis, Vitória, olha lá, Ilha Comprida, Ilha Grande, a Ilha do Fundão e a Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, que é onde fica o FRJ, por exemplo, é uma ilha. Está rodeada de água, é uma ilha. Separada do continente, é uma ilha. Ou às vezes a gente tem ilhas e rios também, né? Só porque está rodeada de água, mas é uma ilha também. Então, essas são as principais ilhas e arquipélagos do Brasil. E beleza. Eu acho que eu não vou entrar muito agora em relevo do Brasil, vou deixar para a gente falar na próxima aula, porque senão eu começo e não avanço, né? Então, paramos em ilhas, mas aqui só para exemplificar o que a gente estava falando lá atrás de estrutura. Ah, tá, Amanda, faz uma pergunta. Achei que ninguém ia falar nada e eu ia continuar falando. Pode fazer a pergunta. Fala, Amanda. É que é do slide anterior, porque teve uma aula de geografia com o Lucas, que ele tinha falado sobre o quanto após o litoral ainda é de um país. Só que essa parte de Trindade, Martim Vaz e lá em cima São Pedro e São Paulo parece que está muito além do que ele tinha falado. Eu queria saber por que ainda é considerado do Brasil. Eu acho que é do Brasil, né? Eu acredito, deixa eu pensar. Eu acho que talvez o limite que ele tenha falado seja essa linha aqui, né? Laranja. Eu não me lembro agora exatamente os limites. Mas as ilhas, em geral, se elas não são um país, elas têm que fazer parte de algum país. Todo território faz parte de algum país, né? Então é por isso, pela proximidade, acabou se determinando que seria do Brasil. Um exemplo bem legal disso, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Peraí. É a Ilha de Páscoa. Vocês já ouviram falar da Ilha de Páscoa? Onde tem aquelas estátuas. Já devem ter ouvido falar. Vamos lá, deixa eu jogar aqui. Não veio, peraí. Então, deixa eu mostrar para vocês onde que está a Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa, ela faz parte do Chile. Ela é território chileno. E aí, computador, você não vai me ajudar, não? Olha lá, a Ilha de Páscoa, ela é território do Chile, tá aqui, Ilha de Páscoa, Chile. E olha aonde que ela tá. Se o computador ajudar, né? Cadê o Chile? Olha lá. Como ela tá longe, né? Mas ela tinha que ser declarada território de algum país. Então, ela é território chileno, né? Por mais longe que esteja e tal.
Ainda assim, ela é território do Chile. E ela é, de fato, a ilha mais isolada do planeta, se não me engano. Ou pelo menos a ilha povoada mais isolada, né? Fica muito longe, tipo, acho que dá umas 4 horas de avião de Santiago do Chile para lá, e ainda assim é território chileno. As outras ilhas, elas estão mais perto, se a gente for pensar, né? Então é isso, a gente tem uma área, sim, que até aquele ponto ainda é território desse país, mas a gente está falando ali de área de oceano, né? É o mar territorial do país, é assim que chama, né? Então, aquele pedaço de mar é território do Brasil, aquele pedaço de mar. Mas as ilhas, teoricamente, elas não são mar, elas são ilhas. E então elas têm que fazer parte de alguma nação, né? Se elas não constituem um país, elas fazem parte de algum país, e aí determina-se, às vezes pela proximidade, ou pela relação que tem com aquela área de continente, eventualmente as pessoas precisam ir até o continente resolver alguma coisa, sei lá, e é assim que se determina de qual país vai fazer aquela ilha, a não ser que tenha sido um lugar que foi colonizado e tal, como a gente tem ilhas tem alguma ilha que agora eu não me lembro qual, aqui na Oceania, que é território da França, simplesmente porque os franceses chegaram lá e falaram: esse território aqui é meu. Então, pode acontecer também. Beleza? É isso então, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Imagina. Então é isso. Encerramos nossa aula de hoje. Semana que vem a gente volta com. Ih, cadê a minha apresentação? Com o relevo brasileiro. Aí semana que vem a gente fala. Acho que é só o relevo brasileiro e a gente finaliza esse tema e partimos para o próximo. E é isso. Mandem suas dúvidas. Procurem o plantão também. Me procurem se precisarem, tranquilamente. E obrigada pela presença. Até semana que vem, gente. Boas aulas, bons estudos para vocês. Eu que agradeço.